eu só queria lembrar a vocês, né, que o Eric não estava na aula passada, a gente fez um acordo aqui, que já tinham me falado antes, que é o seguinte: como eu estou dando esse curso de 2 horas só a cada quinta-feira, eu não gosto geralmente da aula de 2 horas, porque a gente não consegue fazer muita coisa, né? Então, como eu tenho um curso da sexta-feira, então o pessoal já tinha me pedido para fazer o seguinte: eu alternar, eu dar numa sexta-feira 4 horas de simetrias e na outra sexta 4 horas de QED, e alternando. Então esse curso aqui passa a ser um curso de 15 em 15 dias. Então, em vez de ter 2 horas por semana, tem 4 horas a cada 15 dias, tá certo? E eu vou alternar isso com outro curso, porque o outro curso também é um curso assim que a gente já está trabalhando mais top, coisa assim. Se precisar, eu jogo mais aulas assim, ou sábado de manhã, você não precisando vir, está gravado, mas se precisar, eu jogo mais aulas assim de calibrar mais ou menos o que a gente tem que fazer, né? Não tem um programa assim para seguir, mas tem discussões a fazer, tá? Então, para as discussões não ficarem muito soltas ou em suspenso, de vez em quando eu posso jogar uma aula sábado. Então, hoje eu ainda faço aula quinta-feira. Semana que vem é a Semana Santa, eu não sei, vai viajar, mas de qualquer maneira, quinta-feira que vem eu vou dar aula. Ainda não decidi se vai ser esse curso ou se vai ser o outro. Provavelmente eu vou dar esse curso na quinta-feira que vem, e aí depois a gente vai fazendo as alternantes, sexta-feira alternante. Essa sexta-feira que vem, como é sexta-feira santa, né? Não vamos ter aula, mas na quinta-feira da Semana Santa eu vou aproveitar para dar aula. Eu vou saber do NAMI se ele vai dar aula. Se o NAMI não for dar aula na quinta-feira, a gente pode fazer de 2 às 6. A gente pode ver isso. Mas aí isso tudo eu acerto, e esse domingo, se Deus quiser, eu passo um e-mail para vocês, tá bom? Porque esse domingo passado eu não pude passar e-mail com os horários para a gente acertar a semana, tá legal? Então vamos fazer assim, o acordo é esse curso a cada 15 dias, tá bom? Bom, na aula passada, que não foi gravada, então estou falando isso para quem for assistir o curso, a aula que não foi gravada, eu vou gravar também na semana que vem à noite. Eu vou pegar uma noite da semana que vem, com Dória e com Tchau, e aí a gente grava a aula 1. Então, depois o Tchau coloca lá, né, Tchau, que é a aula 1, né, para poder suprir a falta dela. Bom, na aula passada nós trabalhamos, então, discutimos vários aspectos das simetrias discretas, né? Simetria de paridade, simetria de conjugação de dados, simetria de regressão temporal. Colocamos vários aspectos aí das simetrias, né, Eduardo? Bom, das simetrias discretas, né? Falamos do teorema do CPT. Hoje em dia a gente sabe, né, com a questão da discussão que a gente tem teorias de campo de violação da simetria de Lorentz, a gente pode ter violação de CPT. Então discutimos um pouco a relação entre Lorentz e CPT. Hoje eu vou começar a trabalhar um pouco mais na questão das simetrias contínuas, né? Elas ocupam, além, né, das simetrias discretas, tem um papel muito importante. Então, na aula passada, a gente tentou, ao máximo, enfatizar o papel das simetrias discretas, né, na discussão de muitos problemas que a gente tem hoje na física de altas energias, na física de interações fundamentais. Então, violação de C, violação de CP, violação de regressão temporal, violação de CPT, tudo isso pode estar indicando novos tipos de efeitos. Então, se a gente tem um fenômeno, né? Então, a gente tem vários exemplos hoje de física que viola CP. Então, violação de CP pode estar dentro do modelo padrão, mas pode estar fora também do modelo padrão. Chamamos atenção aí para o caso, por exemplo, do momento de polo elétrico do elétron, né? Então, a gente tentou na aula passada dar um status, assim, maltratar menos as simetrias discretas, porque a gente dá muita ênfase nas simetrias contínuas, teorema de Hegel, que é uma série de discussões, anomalia, e a gente deixa de lado um pouco as simetrias discretas. Então, na aula passada, a gente tentou um pouco revigorar o papel das simetrias discretas, né, até mesmo na previsão de vários fenômenos, né, por trás, por exemplo, da descoberta de alguns fenômenos, né. O exemplo típico que a gente deu na aula passada foi o exemplo da violação de CP nas interações fracas, né? O experimento lá de Cronin e Fitch, de 64, que revelou a violação de CP nas interações fracas, e a partir da violação de CP nas interações fracas, né, dentro daquele sistema K0, K0 barra, a pergunta é: como que nós podemos colocar a violação de CP? E aí, o que se fez foi tentar ver como implementar a violação do CP na teoria vigente para as interações fracas, que é a teoria eletrofraca. Feito isso,
se teve conclusões, previsões muito fortes. Se previu a terceira família de quartos, daí por uma questão de preservar o cancelamento das anomalias, automaticamente saiu a terceira família de leptons também. Então houve uma previsão do quarto B, do quarto P, houve uma previsão do lepton tal e do neutrino do lepton tal. E todos eles foram aparecendo, né, ao longo desse final de século. A partir de 78, essas previsões que vinham da violação do CP foram da incorporação da violação do CP na teoria eletrofraca. Então, a quebra de CP na teoria eletrofraca induziu uma série de previsões, né, que depois foram se verificando. Então, eu estava só querendo na aula passada, a gente vai voltar um pouco mais ali na frente a questão da simetria discreta, mas eu estava querendo só assim, dar uma ênfase maior ao papel das simetrias discretas, né, em física de interações fundamentais. Então, a relação do CP tem um papel predominante. Nós temos uma questão muito interessante ainda em aberto, né, que é a violação do CP forte, nas interações fortes. A violação do CP em TCD. Oi? Não dói? A violação de CP das interações fracas e a violação de CP das interações fracas, vamos dizer assim, ela levou, né, induziu uma previsão, foi uma indução direta desse resultado experimental. Agora, indiretamente, né, então, mais ou menos foi isso que aconteceu. E aí, os resultados foram aparecendo, e isso aí foi dando então força, né, galera? Simetrias discretas fazem um papel importante. A questão que nós temos agora, aqui, a questão que se discute bastante, que é muito interessante também, é a violação de CP na TCD, a chamada violação de CP forte, né? Também tem seu papel interessante, está ligado a uma questão física bem interessante, que é o momento de polo elétrico, do nêutron. Então, esse momento de polo elétrico do nêutron é muito pequeno, tá? E a existência desse momento de polo elétrico do nêutron na TCD, imaginando, claro, que o nêutron é composto de 3/4, né? U, D e B. Então, a QCD está presente aí na ideia no momento de polo elétrico do nêutron por causa da constituição em quartos dos 3 nêutrons. E esse momento de polo elétrico sendo muito pequeno, quer dizer, o quanto ele é pequeno, né? Ele está ligado possivelmente a uma violação de CP que é muito pequena também, muito fraca na interação forte. O CP forte é muito fraco, a violação de CP forte é muito fraca, é uma violação muito sutil.
Mas é uma questão em aberto. A origem da violação do CP e TCB é muito interessante, que ela pode ter uma origem topológica, ela pode estar relacionada ao setor de sólido, de atingente. Né? A origem, quer dizer, vem do setor, né? Origem não perturbativa, vamos colocar assim, origem topológica não perturbativa. Então, as simetrias discretas, né? Só para finalizar o que a gente deixou na aula passada, elas devem ser levadas até as últimas consequências quando a gente está ligado a esse tipo de física, né? Uma física mais fundamental. Elas não são simetrias por não terem cargas conservadas, por não terem teorema de Gödel, elas não são simetrias de segunda categoria. Elas têm apenas um outro status, né? Mas elas têm um papel importante até porque CPT não é uma simetria que nós impomos. CPT ela tem o status de um teorema. Existe um teorema que mostra né, a validade, né, da simetria CPT dentro de uma teoria quântica de campos que satisfaz a requisitos, né, que a gente falou na aula passada, esses requisitos bem definidos. Basta ser uma teoria de campo local, uma teoria de campos em que vale a variância de Lorentz, a variância de Poincare, e que nós fazemos a conexão entre os tipos estatísticos. Campos bosônicos comutam e campos fermiônicos anticomutam. Então, dentro com essas três premissas, mostra-se que CPT tem que ser uma invariância das teorias quânticas de campo. Né? Então, esse status aí é muito forte, e isso aí faz com que a gente consiga fazer sérias previsões para manter CPT. Se mantém CP, tem que manter T. Se viola CP, tem que violar T. Então, de repente, você pode tirar certas informações pela violação de T, se você sabe que já violou CP, e vice-versa. Bom, aí, vamos começar agora a falar um pouco desse. Pois não, pode falar? Oi? Eu sou um seguidor de Isaac Newton. Newton, o que tem Newton nessa história? Eu me lembro que Isaac Newton, que ele também tinha vontade de fazer previsões. Então, a ideia da física é fazer previsões. Mas o Isaac Newton fazia previsões da equação diferencial. Acho que é chamado de um período de Newton. Né? E você aqui está querendo fazer previsões em simetria. A pergunta que tem é um pouco platônica. Por exemplo, o Newton programado, quando eu falo Newton física, tinha uma equação diferencial que vinha de alguma coisa determinada, de promessa, e ia resolver aquela equação diferencial. Por aí. Bom, agora aqui a simetria é uma coisa que apareceu na física, representa bem as referências que tem. Então, por exemplo, você está falando, se eu violar Lorentz, eu posso violar CPT. Se eu violo CPT, esse discurso que está aqui, como é que já fica? É o contrário, se você violar CPT, você está violando Lorentz. Se você violar Lorentz, não necessariamente você viola CPT. Você pode violar Lorentz sem violar CPT. A vice-versa é uma contradição. Se você violou CPT, certamente você violou Lorentz. Tá? Então, vamos dizer, admito que você viole CPT. Ou não, por exemplo, uma coisa que eu estou violando e outra não violando. Certo. Então, daí eu fico mais inteiro. Eu tenho que ter uma referência. Então, você fez toda essa coisa dessa forma, aquele que é mal, conversa fiscal. Depois eu estava ali, nós estávamos acreditando em CPT. Certo. E daí você viu. Então, o que eu tenho aqui, a predição da simetria, até que ponto ela entra um pouco assim no nível platônico, você tem que acreditar naquela simetria, e daí você tira as deduções. Enquanto a física de Newton não, ela é mais. Você tem dois pensamentos em física aí, né? Você tem um pensamento mais analítico, né? Que é o pensamento newtoniano, e tem um pensamento. Tem várias maneiras de fazer física. Você pode fazer de uma maneira mais analítica, pode fazer de uma maneira mais geométrica, ou pode fazer de uma maneira mais algébrica. Né? A simetria, claro, a simetria tem o aspecto analítico, a simetria tem um forte aspecto geométrico, mas sobretudo a simetria ela tem uma origem na álgebra. A simetria ela está ligada à álgebra. Claro que nós podemos associar toda a simetria, todo grupo de simetria,
sobretudo se for um grupo, uma simetria, um grupo topológico, tipo um grupo tipo I, aí a gente tem toda uma discussão geométrica, então a gente associa a geometria, tem uma variedade diferenciada, ou seja, eu posso fazer um tratamento da teoria de grupo completamente alheio à álgebra, sem relação de comutação, sem nada. Eu faço um tratamento totalmente baseado em elementos geométricos, Filbein, conexão no spin, curvatura, torção. Então a gente pode olhar para uma simetria como se a gente estivesse olhando, como se estivesse olhando para uma variedade diferenciada. Então a simetria tem um tratamento, né? E aí também, isso aí transpassa o tratamento analítico. Então a simetria, ela é mais, vamos dizer assim, ela é mais universal nesse sentido. Ela começa da álgebra, mas aí eu posso me fixar no aspecto geométrico ou no aspecto analítico. O que você está dizendo é que parece, né, que as equações diferenciais têm mais a dizer. Mas a gente sabe também que um dos métodos mais potentes de resolver equações diferenciais é usando o método, né, o método da simetria. Associar as equações diferenciais, vetores Killing, estudar simetrias e com isso você resolve. Então a simetria, na verdade, eu diria que ela é até mais forte do que a equação diferencial. Apesar de que muitas vezes a gente olha para as equações diferenciais ignorando completamente o ferramental que a simetria nos dá, o chamado método de Lie, para resolver equações diferenciais. Então, a simetria ela é muito mais forte do que a gente pode imaginar. Vamos dizer, dentro desse teu discurso, né, que parece que você, quando tem equações analíticas, equações diferenciais, você está dizendo, você faz previsões que podem ser mais seguras do que a previsão da simetria. Depende de que área da física também você está falando. Se você está falando de uma física em que a aproximação linear é boa, então eu diria que tudo bem, vamos ficar com a equação diferencial. Mas quando você começa a ter problemas sérios de não linearidade, a equação diferencial pode não ser o melhor método de você tratar o problema. E a gente sabe que bom, e aí a gente sabe que nesse domínio cada vez mais microscópico, a gente começa a ter uma incidência muito maior da não linearidade. A linearidade ela pode ser boa, né, numa região macroscópica, mas quando você começa a olhar, a teoria quântica de campos é completamente não linear. Então, para você lidar com esses problemas de não linearidade, resolver essas equações acopladas, né, com derivadas parciais, não lineares, tudo de ruim está junto, tudo ali, o melhor modo talvez seja o lado da simetria. E aí a gente tem que ver o seguinte, a simetria sempre faz previsões. E aí a gente vai ver se essas previsões vão se verificar ou não. Se a gente for olhar bem, né, você na matéria condensada, Roberta, nossa colega na matéria condensada, está fazendo curso fora de área, não se preocupa não, que depois você vai falar que você vai se sentir mais em casa daqui a pouco também. Mas a gente tem que pensar que, às vezes, né, o que a gente conhece hoje, na verdade, na física de interações fundamentais, praticamente tudo veio da simetria. Se a gente olhar também, a relatividade geral, o que eu faço? Resolvo as equações de Einstein. Equações diferenciais, não lineares, acopladas, tudo bem. Mas as grandes questões, as grandes soluções que você tem das equações de Einstein, é resolvendo com simetria também. Você usa, basicamente, quando você procura o teorema de Birkhoff, que é um teorema fundamental para obter a solução de Schwarz. Depois você usa o método dos vetores de Killing para poder resolver as equações da relatividade geral. Então, quando você classifica os espaços-tempo, que são solução também das equações de Einstein, o método que você está usando para você resolver, na verdade, é o método das simetrias. Você descobre as simetrias, descobre os vetores de Killing, e aí, com isso, com o método de Killing, você resolve as equações diferenciais. Então, a simetria, mesmo a relatividade geral está lá. Mas, só para acabar, se a gente for olhar na nossa área, tudo, basicamente, que aconteceu, de resultado grande, importante, que constitui hoje essa área, assim, pelo padrão, né, e o que a gente conhece da possível unificação das interações fundamentais, vem uma discussão de simetria. Né? Tudo começou lá com a simetria que previu a existência do cósmos, como a antimatéria, que depois apareceu. Tudo começou lá com a simetria que levou a previsão do neutrino, que depois apareceu também. Depois, na década de 50, as simetrias, simetria quiral que o Salan introduziu,
para discutir a questão da origem da massa dos vermes, que levou, na verdade, ao mecanismo de Higgs. É uma previsão, é uma discussão se é a simetria geral que está em jogo. Depois, a simetria das interações fortes, o SO2, que levou ao modelo, inclusive depois o SO3, com a descoberta da estranheza, veio o SO3, que Gell-Mann acabou transformando no modelo de quarks. Então, aí a gente previu a existência de quarks. Depois, simetria S4, previu a existência do quark com char. CP, aí depois 67 aparece, né? Aí começa a se colocar CP, aparece, faz a previsão da família de quarks elétrons, e depois aparece a supersimetria também. Então a gente vê que as simetrias, elas foram conquistando também a confiança, porque elas fizeram muitas previsões, todas elas foram verificadas. Galiliano, certo? Eu digo um Galiliano. Você é aristotélico. Galiliano gosta de observação. Sim. Que diz no mundo experimental. E o newtoniano, ele gosta de uma equação diferencial. Bom, daí vem essa nova questão que você está falando, a nossa simetria. Daí a simetria, tem simetrias que vêm, são retiradas da experiência. Tem simetrias que são postuladas. Então, aí é uma discussão, né? O modelo padrão, talvez, o modelo padrão seja retirado de simetria da experiência. Da experiência, de fato, elabora o modelo. Depois que começa a simetria, você começa a imaginar. Supersimetria, então, eu digo para um Galiliano e newtoniano, a gente perdeu, a gente entra no novo mundo da supersimetria. Da simetria, sim. E daí a gente fica meio assim, entendeu? Como é que eu tenho que você quer fazer uma previsão, quer ter uma crença, quer ter uma coisa. Você quer construir uma teoria, né? Eu queria como é que veio toda a simetria? Ela veio Galiliano, isso de equação diferencial, século XIX, resolveu equação diferencial assim, o Hilgard, ele usa todos os simetria para o usamento da simetria. Do Meiko. Então, quer dizer, o nosso Galiliano e Newtoniano seguimos também a simetria. A questão que eu queria dizer é quando a simetria também você começa a ter uma postulação. A postulação de simetria acabou. E agora eu assim, o seu modelo padrão, ele já também postula isso. Certo. Na verdade, quer postula a simetria também é um. Vamos dizer, traduzindo toda a pergunta do Dória, até que ponto, né, uma simetria é introduzida, né, por princípios fundamentais ou, por observação? O que te faz trazer uma simetria para cá? É observação? É algum princípio fundamental? Né? Ou é alguma previsão que você quer fazer? Você imagina, é intuição isso, né? E você bota essa sua simetria intuitivamente. Então, como que você traz uma simetria para a física? Então, vamos pensar o seguinte: quando é que a simetria se popularizou em física? A simetria, essa discussão da simetria, uma física baseada em simetria, ela se popularizou a partir da mecânica quântica. Basicamente, né, quem cacifou, claro que já, vamos dizer assim, mas eu não digo assim, não digo que seja subliminarmente, mas de uma maneira mais fraca, a simetria já está na física. Na mecânica quântica, com a questão das degenerescências, a grande questão da mecânica quântica é o aparecimento, né? Quando você resolve o curso potencial, você resolve um problema, né? Geralmente um sistema de mecânica quântica, sempre a maioria das vezes a gente encontra estados degenerados. Então a degenerescência, né? A existência de estados independentes, né? Distintos, todos, né? Compartilhando o mesmo nível de energia, a degenerescência que a gente coloca aqui, em níveis de energia. O que está por trás disso? O que está por trás da degenerescência? É um fato acidental? Ou seja, é um fato da equação diferencial, da equação dos Schrödinger? Eu coloco a equação dos Schrödinger com certo potencial, ela me dá a degenerescência.
eu resolvo a equação G, tiro os níveis de energia e encontro que certos níveis de energia têm uma certa multiplicidade de estados. Isso é uma propriedade intrínseca da equação diferencial ou eu consigo traçar mais atrás a origem desse fato? Então, a simetria se popularizou na física muito pela mecânica quântica. Degenerescência é sinônimo de simetria. A questão é saber aonde está a simetria, saber descobrir a simetria que justifica aquela degenerescência. Aquela simetria, ela pode ser manifesta ou ela pode ser o que a gente chama de dinâmica. Quer dizer, pode ser uma simetria manifesta, óbvia, né? Vamos dizer assim, simetria explícita, hamiltoniana, ou ela pode ser uma simetria chamada dinâmica. Ela está de uma maneira implícita. Você olha para o hamiltoniano, você não vê aquela simetria, mas você consegue descobrir que tem uma simetria muito mais ampla do que a simetria aparente, a simetria manifesta que o hamiltoniano tem. Então, vamos colocar dessa forma. A simetria ganhou força muito pela questão da mecânica quântica, quando ela entrou mais pesada. E até sobre isso, né, existe o registro histórico, né? O registro histórico é o livro do Hermann Weyl. Depois do livro do Dirac, né, do livro da Teoria das Transformações, que é quando ele formaliza a mecânica quântica em 1926, o livro do Hermann Weyl é de 27 ou de 28, que é o livro de Theory of Quantum Mechanics, o livro do Hermann Weyl. Então, Weyl, ele consegue, né, colocar a mecânica quântica dentro do discurso da simetria, né? O livro dele que traz a teoria de grupo também para a física, né? De grupo theory of quantum mechanics. Então esse livro aqui é um livro fundamental que inaugura bem essa era da simetria na física. Aí, claro, todo mundo que faz espectroscopia, todo mundo que faz física atômica, trabalha diretamente com simetrias. Então, toda a questão do espectro, né, ela é atribuída a simetrias, as degenerescências, depois as quebras de degenerescência, quando a gente tira as regras de seleção, o que você está usando o tempo todo, usando o teorema de Wigner-Eck, coeficiente de Clebsch-Gorn, tudo isso são técnicas de simetria de dados. Então, a simetria, ela ganhou muita força física por causa da mecânica quântica. Você consegue justificar a degenerescência pela, como a gente vai até justamente falar sobre isso, né, formatizar um pouquinho melhor essa ideia, que está por trás da degenerescência e a simetria. Se a gente olhar, por exemplo, a grande questão que se tinha na época, depois do átomo de Bohr, né, quando Bohr propôs o modelo atômico dele em 1913, ainda não tinha uma mecânica quântica estabelecida, o que tinha era o modelo atômico de Bohr. Aí, com o desenvolvimento, né, se chegou ao conceito de spin em 1925. E aí, quando você escreve a equação de Schrödinger, né, se você pegar a equação de Schrödinger do átomo de hidrogênio, basicamente o que a gente tem é isso aqui, o P2, né, sobre 2N, mais o potencial, que é um potencial central. Então, claramente, a gente olha para esse hamiltoniano e vê, isso aqui é invariante por rotações, separadamente esse cara aqui é invariante por rotações. Então, a simetria manifesta, essa simetria aqui, é só 3 e manifesta. Beleza, então a simetria é só 3. E a gente conhece, simetria é só 3, quais são as degenerescências? Simetria é só 3, simetria é só 2. Então os graus de degenerescência são 2J mais 1. Eu botei singlete, dublete, triplete, quadruplete, assim vai. Porém, quando você resolve o espectro do átomo de hidrogênio, a gente começa a obter uma estrutura um pouquinho, né, não é tão simples assim. A gente tem algo, a gente tem um nível N igual a 1, com 2 estados degenerados, né? Depois a gente tem 2S2, 2P6. E assim vai, 2, 8, 18, aquela famosa série. Então a gente começa a ter esses graus de degenerescência, né? Que dá para nós alguma coisa como 2, se a gente dá um certo, imaginando, claro, o problema é completamente esférico.
ignorando correções relativísticas, ignorando correções, acoplamentos de órbita, não tem efeito assim, eu estou pegando o átomo de hidrogênio assim, o mais simétrico possível. Somente a interação coulombiana entre o elétron e o núcleo. Nesse caso, o átomo de hidrogênio, o átomo hidrogenoide, né? Então a gente sabe que, dado, né, um nível de energia N por N, a gente sabe que os bons números quânticos são N, são o L, né, e são o J. Bom, a gente sabe que associado a um nível de energia N, a degenerescência é 2N+. Então a gente vai obter lá 2, né? Depois vai obter 8, que é 2 ao quadrado, depois vai obter 18. Então, a série que se forma, né, de degenerescência no átomo de hidrogênio é 2N2, que não bate com SO3. Então, essa série aqui, esse grau de SO3 permite, né, para degenerescências 1, 2, 3, 4, 5. Os números ímpares não estão aí. Aqui a gente tem 2, 8, 18, né, 32, e assim vai. A degenerescência do átomo de hidrogênio se conhece. Então, a simetria não deve ser SO3 só. Tem que ter uma simetria escondida aí, mais estranha. E aí a gente acaba descobrindo que, na verdade, a simetria completa do átomo de hidrogênio não é SO3, é um SO4. E aí, então, uma simetria que não é aparente aqui, que não é óbvia, mas que é uma simetria chamada simetria dinâmica. É uma simetria que, na verdade, né, então, se é SO4, ela tem 6 geradores. Aqui tem 3, tem 6 geradores. E essa simetria SO4 é uma simetria, né, eu vou fazer transformações que misturam as coordenadas com os momentos. Aqui não, se eu fizer uma transformação de SO3, eu vou rodar os momentos aí entre si e vou rodar as coordenadas entre si. Mas a transformação de SO3, ela não mistura P com X. As transformações de SO4, que a gente faz, que descobre a verdadeira simetria do átomo de hidrogênio, ela mistura P com X. Então tem uma simetria mais ampla, que é uma chamada simetria dinâmica. Justamente ela é chamada simetria dinâmica porque ela mistura a posição com a velocidade. Então essa simetria aqui ela é compatível com essa degenerescência. Então, a simetria ela começou a ficar importante quando você começou a ver que você justificava, por exemplo, em casos simples como esse, a degenerescência do átomo de hidrogênio. Ou então pega um oscilador harmônico. Pega um oscilador harmônico mecânica quântica, um oscilador harmônico n-dimensional. Isotrópico. Então, um oscilador harmônico n-dimensional isotrópico. Então, todas as constantes de restauração são, não importa o tempo que vai ser o meio de capa x. Claro que eu posso estar falando de n, né, n coordenadas, não precisa ser um oscilador harmônico unidimensional, ou bidimensional, ou tridimensional, não importa. Quanto eu esteja com esse oscilador harmônico aqui, no espaço euclidiano n-dimensional, n. Então, olhando para cá, obviamente, essa simetria aqui é um SON. Esse cara aqui é invariante por SON. Então, a simetria manifesta desse problema, desse sistema, é um SON. Aí a gente vai olhar os graus de degenerescência, vai olhar os níveis de degenerescência, os níveis de energia. A gente sabe se o oscilador harmônico é isotrópico, né? Quer dizer, a energia, o grau de energia N, né? A energia do N é esse nível, né? Eu vou ter um meio, H cortado ômega, aí eu vou ter NX, né, mais NY, mais com N para cada coordenada, mais Y. Tem que ser N mais meio para cada grau de liberdade. Então, eu ganho nível de energia. Eu começo a ver que eu posso variar esses valores de NX, NY e tal, de tal maneira a ter. Se quiser pegar o primeiro nível excitado de energia, então, o primeiro estado fundamental é todos os N's iguais a zero. H cortado N sobre 2. Esse N grande aqui é o número de graus de liberdade. Se eu tiver em uma dimensão, é um meio. Se eu tiver em duas dimensões, é 1. Se eu tiver em três dimensões, é 3. Isso aqui é fixo. Mas eu vou pegar o primeiro estado excitado. Isso aqui pode ser 1, 0, 0, 0. Ou então pode ser 0, 1, 0, 0, 0. Ou seja, eu vou ter para cada N1, então eu vou ter N estados degenerados no primeiro nível. Aí depois eu posso ter 1, 1.0, 0, 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 1, 1, tudo 0, ou seja, combinação de N 2 a 2. Aí eu posso ver os graus, os níveis de degenerescência desse sistema. Os graus de esses níveis de degenerescência eles correspondem a representações do grupo SOM. É um grupo complexo, não é nenhum grupo real. SOM para SOM. Como é que eu posso tirar um SOM aí desse sistema, que é um sistema real? Então, a gente já sabe, todo mundo já fez esse exercício na mecânica quântica. A gente combina X mais PX, forma aqueles operadores de criação e de destruição. A gente acaba mostrando, na verdade, que o hamiltoniano do oscilador harmônico n-dimensional, né, ele pode ser escrito como sendo H cortado ômega A I magna a I mais H cortado ômega mais M sobre 2. Então, o que é importante é isso aqui. Cria essa família de operadores de criação e de destruição. A gente consegue colocar esse operador hamiltoniano nessa forma aqui, onde esses A's são combinações P mais X e PX, PI mais I, XI, PI menos X, PI, XI. Então, ou seja, agora aqui eu observo claramente a presença de uma simetria SOM. Então, é um outro exemplo forte que mostra que a simetria justifica o que está por trás da mecânica quântica, não são simetrias acidentadas. Você não consegue, você consegue tirar a simetria pela solução da equação diferencial, mas não entender a origem dela. O que você vai ver é que a degenerescência vem dessa simetria muito mais ampla do que o hamiltoniano revela. Então, nesse caso, a simetria ela tem o mesmo status que a equação diferencial. Ela é uma simetria que está lá. Você não está impondo, porque eu acredito que seja assim, ela está lá. Agora, tem foi o caso também da equação de Dirac, a simetria que prevê a antimatéria, a simetria de conjugação de Dirac, ela está lá. Do momento que você introduziu a equação de Dirac, a simetria de conjugação de Dirac já veio escondido. Dirac não viu isso em 28, ele só foi ver isso mais tarde, lá em 31, que ele percebeu que tinha essa simetria. Mas a simetria estava implícita na equação. Então, essa simetria é uma simetria que é tão forte quanto a tua equação diferencial. Agora, claro, tem outras simetrias que você vai na base assim, da fenomenologia. Você vai olhando os resultados, vai vendo, como o caso do S2, na física nuclear, né, o próprio do nêutron, você quase que deixa liberado a diferença de um MeV em 940 faz com que o próprio nêutron seja quase degenerado. Então deve ter uma simetria. Aí você viu que a simetria é SO2, depois se estendeu para SO3. Então, essa simetria é aquela simetria que te é sugerida pela evidência experimental. Você tem simetrias que você descobre assim, pela evidência experimental. Então, mas se ela depois se revela uma simetria em previsões boas, aí então você adota ela. Né? Então é natural isso no discurso da simetria. E ela já sido, se a gente não tivesse, vamos dizer, ido um pouco nessa onda da simetria, das interações fortes, talvez a QCD nunca tivesse sido proposta. Você não iria propor a QCD se você não tivesse uma ideia muito clara de qual é a simetria que deve estar guiando a tua teoria. É isso. Nesse caso, você consegue ser um caririano. Você botou essa 3, não deu certo, você conseguiu ver que tinha criando verdadeiramente e melhorando por essa simetria. A questão de nessa data é que a física veio evoluindo e toda essa simetria tomou e aí muitas vezes não tem bastante que essa referência no Galileano de novo. Cara, vou pensar o seguinte, de repente apareceu o Galileano, com um ponto fora da coisa. De repente apareceu o Newton. De repente apareceu o Dirac. Agora, você queria fazer com o Dirac, pensa galileanamente, assim, simetria é Dirac. Essa metodologia, né, que se criou na física, ditada pela simetria, isso aí é pensamento puro de Newton. É claro que muita gente participou disso. No momento que ele propôs a antipartícula. Isso, antimatéria. A partir de simetria. Da
carga, ele justamente colocou aqui, então aquela simetria ficou corroborada. Não discussão. Eu acho que naquele livro a atividade era grande. Naquele livro, naqueles anos, sei. O que eles colocam hoje em dia, com uma coisa muito mais complexa, as pessoas partem da simetria e muito pouco tempo discutindo. Não. Entendi. Vamos colocar assim, tá legal. A gente está discutindo aqui também, né? As partes do curso. Então, tudo bem. Agora, hoje, existe, vamos dizer assim, uma postura, vamos dizer assim, mais útil em relação à simetria. Né? Você, por exemplo, pode criar uma simetria com base naquilo que você acha que aquilo vai gerar para você. Você vai criar um imaginário. Aquele imaginário vai reproduzir, vai ampliar, vamos dizer assim, entre aspas, né? Vai gerar um capital acadêmico, vamos colocar assim. Então você põe uma simetria, porque você sabe que aquela simetria tem muitos aspectos interessantes. Depois você vai ver se tem física ou não tem ali. Isso é uma postura que se colocou nos nossos dias. Essa postura ficou forte a partir da década de 70 nos modelos de grande unificação. Se vocês que são jovens começarem a olhar a literatura de 74 até 84, mais uns 10 anos de literatura em cima de grande unificação, vocês vão ver que aparece uma pletora de grupos grandes unificados, né? SU14, SU18, E6, E6 Cross, E6. Bom, aí cada um podia criar o seu. A física, ela caminhou para uma direção e permitiu isso. Claro, não foi uma postura boa, porque se inflacionou o mercado com tantas simetrias que, afinal de contas, não levaram a nada. Até que, finalmente, vieram as teorias de cordas em 84 e, primeiro veio a supersimetria, que já colocou uma certa ordem, né, nos resultados de 82, a finitude de supersimetria. Mas depois de 84, as teorias de corda, você já começou a amarrar essa relação, que é a simetria interna, ela talvez não possa ser tão solta. Ela tem que estar ligada também ao espaço-tempo. Então, essas duas simetrias que parecem soltas, que eu queria começar a falar agora, elas acabam sendo ligadas. Então, vamos dizer assim, tem um lado negativo também que se associou à questão da simetria, é que você podia chutar uma simetria, naquela época, vamos dizer assim, a física permitia isso. Você estava numa situação, né, num contexto de física, que você podia chutar uma simetria, construir um modelo grande unificado, mas era um jogo intelectual. Você fazia um jogo intelectual que dava certo, porque você não tinha nenhum parâmetro experimental que pudesse te parar. Um parâmetro experimental que você tinha é o decaimento próprio, só. E se é forte, se é rápido, se não é rápido, você melhora o modelo ou não. Você pode sempre consertar o modelo, o próprio decair no tempo certo, decair com 10 a 33 anos. Daí você acertava o seu modelo, mas foi uma época que a física permitiu. Hoje eu não acredito que a situação seja essa. Então a gente não deve penalizar a simetria por conta desse período de 10 anos que aconteceu. Você não acha que a simetria, estou ligado para mim que o não desafiando? Não, de jeito. Vamos falar sobre isso. Eu não vou ter oportunidade de falar sobre isso. Quer dizer, eu vou mostrar isso. Quer dizer, quem quiser se convencer, não vou querer convencer ninguém. Eu queria mostrar, e cada um tira o seu juízo. Cada um faz o seu juízo a partir daí. Mas não é de jeito nenhum. A gente tem, se você olhar bem o espaço-tempo, está tudo ali. Você começou a ver. A gente começou a ver muito tarde certas coisas que a gente ficou muito viciado pelo Lorentz e Poincaré lá atrás, o grupo de Lorentz e de Poincaré, e tem uma opção de coisa rolando dentro do espaço-tempo que a gente acabou vendo, que conseguiu ver muito mais tarde, e aí começou a atribuir como se fosse um fator externo ao espaço-tempo, não é verdade não. Então vamos acreditar que o discurso da simetria é um discurso que nos leva a alguma coisa. Aliás, eu trouxe uma referência hoje, que eu vou deixar já com vocês antes de aula, cara. A gente vai trabalhar um pouco em cima desse trabalho, é um trabalho do Weinberg, é um físico do Weinberg, que nós vamos entender um parceiro grande na quebra de simetria, que são chamados gráficos de cada ponto, né? Então, deixa eu botar essa referência, quem puder já depois levantar essa referência, já ter ela, que é esse paper do Baker.
parte 2.887, tá? Esse trabalho aqui é bem interessante. O Roberto, eu acho que você tomar nota, você não vai precisar nem pegar ele, que eu vou te passar uma coisa paralela, já que a tua área é outra, eu vou te dar uma leitura mais compatível com a tua área, tá certo? Isso aqui é muito fora para você. Tá? Então, esse trabalho aqui basicamente é o trabalho do área que mostra a importância do estado de todos, né, um problema naquela simetria e que leva depois a noção, que leva a noção a revigorar a noção de potencial efetivo, para a gente poder estudar aquela de simetria efetivamente. Tá? Bom, então vamos precisar depois disso aí. Mas o discurso que a gente está fazendo então é que nós na aula passada trabalhamos em simetrias discretas, agora simetrias contínuas nós temos, né, de duas naturezas. Quais são as simetrias importantes? Né? As simetrias contínuas, elas podem dar, então você está falando aí, né? Dentro do pensamento mais direitiano, a gente tem que olhar, de repente, as simetrias contínuas, né? Primeiro de tudo, o espaço-tempo onde eu estou fazendo biofísica. Pode ser um espaço euclidiano, se eu estiver fazendo física de matéria condensada, eu não vou ficar trabalhando no espaço de hipótese, eu vou trabalhar no espaço euclidiano. Mas se eu estiver fazendo física de partículas, dentro de um certo regime de energia, eu vou ficar no espaço de hipótese. Se de repente eu começar a querer incluir efeitos de gravitação, provavelmente eu vou ter que ir para o espaço diante de si. Então, a primeira localização que a gente tem da simetria são as simetrias associadas ao espaço-tempo, né? São as simetrias associadas às chamadas isometrias. O nome está dizendo, né? Isometria, né? Que deixa a métrica invariante, mas a metria é a medição. É na metria que está a física. Quando a gente introduz uma métrica, a gente está introduzindo um certo modo de fazer física. Quando a gente introduz a métrica no espaço de unipóticos, 1 menos 1 menos 1 menos 1, eu estou dizendo que a minha física é a física do código de luz. Estou introduzindo uma noção de distância, estou introduzindo uma noção de categorias de vetores, porque eu introduzi uma métrica. A métrica quem me ditou foi a física. Se eu não fosse uma física ditada pela relatividade, se fosse, por exemplo, uma física ligada a uma constante cosmológica, eu não introduzia a métrica de Newton, eu introduzia a métrica de De Sitter, a métrica de Monte de Sitter. Então, a métrica, quando a gente introduz, vou trabalhar num espaço-tempo, esse espaço-tempo traz uma métrica. Essa métrica é ligada ao tipo de física que eu estou fazendo. O espaço euclidiano, a física que eu estou fazendo é uma física de natureza newtoniana. Então, a minha métrica é a métrica mesmo, 1, é a métrica euclidiana. Então, as isometrias que são todas aquelas transformações de simetria que deixam a métrica invariante, elas já te trazem um certo volume de simetrias para você, porque se você faz a física, para você fazer física, o que você vai medir? Velocidade, vai medir energia, você precisa de uma métrica, você precisa levar um vetor ao quadrado. Você só consegue levar o vetor ao quadrado se você sabe fazer produto escalar, mas você só sabe fazer produto escalar se tiver uma métrica, né? Você sabe como é que esse produto escalar vai ser feito, é Vx mais Vy, Vy mais Vz, Vz, ou é Vx, Vx, mais Vy, Vz, mais Vz, Vy. Não sei, vai depender da métrica. A física te traz uma métrica. Aí você tem que saber, primeiro, todas as transformações que você pode fazer que não vão mexer na métrica. Se não vão mexer na métrica, não vão mexer na tua física. Então, a tua física vai ser deles, os teus resultados vão ser independentes, né? Se você fizer essas transformações que vão deixar a tua métrica invariante. Então, são as simetrias do espaço-tempo. Nós temos muitas categorias dela, né? Nós temos a simetria, né, do tipo SO3, que é a simetria mais comum nossa aí, a física galileana. Temos o grupo de Galileu, temos a simetria aqui de Galileu, que além das rotações é SO3, produz, né? O grupo galileano, simetria galileana. Depois a gente tem as simetrias tipo, temos introduzindo o espaço de hipótese, temos as simetrias tipo Lorentz. Aí depois a gente, tipo Lorentz, a gente evolui para a simetria de Poincaré, pensando no espaço-tempo, né? Aí de Poincaré a gente evolui, né, para a chamada grupo de simetria de Weyl, simetria de Weyl. Depois a gente chega na simetria conforme, da simetria conforme nós podemos chegar na supersimetria,
Então, vamos dizer, aí a gente já caminhou bastante. Quando é que eu introduzi a simetria de Lorentz? Quando nós tivemos acesso aos fenômenos de relativismo. Aí introduzimos Lorentz e Poincaré. Quando a gente introduziu a simetria de Weyl, a gente já teve um corte aqui. Daqui para cá, é a CO3 e Galileano estão ligados. É um tipo de física que eu estou fazendo. É a física não relativista. Depois, quando eu pego Lorentz e Poincaré, na verdade eu já estou trazendo para cá a física da relatividade especial. Estou falando aqui, onde eu já tenho um princípio, né, dois princípios fundamentais, dois postulados fundamentais, que são a constância da velocidade da luz e o princípio, né, de equivalência de diferenciais diferenciais. Depois a gente faz um corte aqui. A gente pode passar por uma categoria de fenômenos em que não só eu vou preservar a separação do espaço temporal das coisas, mas eu vou preservar uma coisa muito mais forte que o espaço-tempo tem, que são os cones de luz, que é quem me dá a noção de causalidade. Então, o que é importante no espaço de uniformes, claro, é a métrica, mas o que a métrica me dá de importante são os cones de luz, para eu saber como que os eventos se localizam. Tem um evento aqui que é tipo tempo em relação a isso, que é tipo espaço. Então eu começo a categorizar os eventos, eu começo a ter o controle sobre as separações espaço-temporais. Isso aí é grupo de Lorentz e Poincaré. Mas nós podemos agora chegar numa física em que eu já começo a perder a noção de distância já não é tão importante. Se a gente começa a perceber que a gente vai caminhando para altas energias, a gente vai estar trabalhando num regime de distância cada vez tão menores. Se você multiplica uma distância que é 10 a menos 33 centímetros por 2, ou divide por 2, não faz grande diferença. Você está num regime tão assintótico, né? Você está trabalhando com distâncias, né? Intervalos espaciais, que são espaço-temporais, que são tão pequenos, todos em regimes tão altas energias, que as minhas distâncias são tão pequenas que se eu multiplico ou divido, ou se eu multiplico essa distância por um fator lambda, essas distâncias continuam sendo pequenas. Então entra em ação um novo tipo de simetria, que é a minha física pode ser invariante pela chamada transformação de escala. Então aqui a gente já entra com a noção de que a gente tem vários, a gente sabe que a transformação de escala é uma coisa importantíssima. Onde é que eu começo a ter invariância de escala? Sempre que o sistema, seja relativista ou não, ele sofre uma transição de fase, na região, quando o sistema sofre a transição de fase justamente ela te dá grandes correlações. Grandes correlações, a simetria de escala passa a ser uma boa simetria. Então, o grupo de Weyl, né, ele está ligado a uma nova simetria, que é a simetria sobre transformações de escala. Se eu mudo a escala, eu não mudo a física. Porque, basicamente, nós estamos trabalhando numa região em que as massas são para altas energias tão altas, todas as partículas de massa infinita aproximadamente ficam máximas. Se as partículas são praticamente todas de massa nula, os comprimentos de onda de ponto delas são infinitos. Então você está numa região onde você perdeu uma noção de uma distância fundamental. Claro, no eletrodinâmico, o elétron tem massa, o foco não tem, mas o elétron tem. Então eu sei que 1 sobre M, 1 sobre H cortado sobre MC, é um parâmetro muito importante da eletrodinâmica. A massa do elétron é fundamental na eletrodinâmica. Ele fixa uma série de coisas. Então, a gente já discutiu aqui em alguns cursos, se eu pegar essa grandeza, sei lá, M2C3 sobre EH cortado, né, são todas constantes fundamentais. A massa do elétron não é a massa do elétron, é a massa de uma partícula. Então, essa grandeza aí dá um campo elétrico fundamental na natureza. E dá um campo elétrico crítico na natureza, que a gente chama, que tem um valor 10 a 18 volts por metro, algo assim. Então, essa massa aqui, ela está associada, ela cria certas grandezas fundamentais. Outra grandeza fundamental é essa escala aqui, quer dizer, H cortado sobre MC, isso está me dando o comprimento de onda de ponto por elétron. Então eu sei que se eu transitar para distâncias menores do que esse comprimento de onda de ponto, eu vou ter uma física. Se eu ficar a distâncias muito maiores do que ele, eu vou ter uma outra física. Eu posso fazer mecânica quântica, ou eu tenho que fazer teoria de campo. Então essas escalas, elas vão me definir certas físicas. Se agora as massas são todas zero,
eu vou ter, eu vou poder ter essas grandezas, essas grandezas fundamentais, eu posso fazer transformação de escala à vontade. Então entra a simetria de Weyl. E aí, a simetria de Weyl pode ainda ser estendida sem mexer na estrutura dos cones de luz, que me deixa ficar o grupo conforme. Então, na verdade, o grupo conforme é aquele grupo que tem essa propriedade. Eu posso fazer, então isso aqui define um cone de luz. Essa transformação. A pergunta é, que transformações eu posso fazer das coordenadas, uma função aqui arbitrária de x, transformações mais gerais possíveis de coordenada que eu posso fazer, que deixa essa estrutura invariante, de tal maneira que ds2 igual a zero vai em ds' ao quadrado igual a zero. Cone de luz vai no cone de luz. Qual é a transformação mais geral que nós podemos fazer que mantém essa invariância? Se ds2 é igual a zero, eu posso multiplicar isso por um lambda qualquer, faço transformação de escala, posso fazer a transformação de escala enquanto local. Então isso é o grupo conforme. Então, a gente fica com outro tipo de simetria espaço-tempo. A simetria espaço-temporal muito mais forte, porque ela não está deixando invariante só a separação entre vetores. A simetria de Poincare, o que ela faz é isso. Eu tiver um vetor x', um vetor V'I, né? Um vetor W'I, a simetria de Poincare diz que V'I menos W' ao quadrado é igual a V menos W ao quadrado. Ou seja, eu deixo invariante as separações, né? Diferenças entre vetores, não o vetor em si. Quando eu faço uma transformação de Poincare, V'I ao quadrado é igual a V ao quadrado. V'I menos W' igual a V menos W. Então eu estendo. Então agora eu tenho essa simetria aqui. Ou eu tenho essa ou eu tenho essa. A física sente isso como, né? Então, o que a simetria conforme me dá, por exemplo, né? E simplesmente a física de Poincare, a simetria de Poincare não me dá. E aí a gente sabe que aí entra a discussão, vai. Se fala aí. Essa simetria que você falou, eu chamaria ela de simetria dos observacionais. Sei. Tá. Porque tem da luz ali, porque Essa tem uma métrica. Você tem uma métrica. Então, simetria observacional. Elas são fixadas pela métrica. Isso. Curso, eu diria que todo mundo tem que ter previsão. Todo mundo tem meteorologia. Meteorologia? Meteorologista, né? O cartomante, né? O cartomante, eu sabia. Todo mundo tem esse cartomante, tudo bem. Então, a maneira de cartomante hoje em dia não é luz, né? É simetria. Quer saber teoria de grupo. Agora, para que não pode dividir simetria em três tipos? Uma simetria observacional, outra simetria teórica e outra simetria virtual. E daí, no decorrer do curso, a gente discute, será que nós não estamos entrando numa época fortemente com a simetria virtual? Eu gosto muito, outra, etc. Então, são estruturas de então, só no início, essas aqui que eu vou agora, me parece simetria do tipo observacional. Então, o Galileu modernizado. Vamos colocar observacional no sentido de que você tem uma métrica bem definida e que você então vai estudar todas as possíveis simetrias dessa métrica. Nesse sentido é observacional de alguma experiência. Isso, essa métrica ela vem de alguma física. Daí é uma questão sua de viajar nas possibilidades. Você que não tem conforme, mas galileanamente você tem que admitir a possibilidade. Legal. Então vou me organizar um pouco dentro dessas categorias que você está falando. Então, só para lembrar que então, aqui nós temos o que está em jogo aqui é a relatividade especial, né? Quando a gente chega aqui, nesses dois casos aqui, tanto, vamos botar aqui tudo lá, para não ficar muito desapartado, vamos colocar vário e conforme. Quando eu chego, né, ao grupo conforme, aqui nós vamos estar falando, na verdade, de simetria de escala. O que está em jogo aqui é a simetria de escala. Então, aqui não basta eu estar no âmbito da relatividade especial. Eu tenho que estar no âmbito da relatividade especial e tenho que estar trabalhando numa região de energia muito alta. Então, aqui já é uma simetria, por
tenho duas possibilidades, né? Se eu tiver uma teoria relativista de massa zero, onde eu não tenho nenhum parâmetro de massa, teoria completamente isenta de massa, então isso é uma condição necessária, mas não é suficiente para ter simetria conforme. Não basta ter massa zero para ter simetria conforme. Então, mas já é uma condição necessária. Então, ou eu posso ter massa zero, e aí eu posso ter simetria conforme, ou então simplesmente eu estou trabalhando com regime assintótico de energia. Ou seja, eu estou trabalhando com energias muito altas, significa que as minhas energias são muito mais altas do que todas as massas típicas, né, do sistema que eu estou considerando. Então, se eu estou considerando a eletrodinâmica, ou se eu estou considerando a QCD, quais são as massas que estão em jogo? Se eu estou considerando a teoria eletrofrágil, quais são as massas que estão em jogo? A massa do C0, a massa do galo, a massa do Higgs, a massa dos quartos, a massa dos elétrons. Então, se eu estou trabalhando com um regime de energia que é muito maior, muito mais alto que todas essas massas, a simetria conforme começa a se apresentar como uma simetria cada vez melhor. Ou então, se todas as massas são zero, tem grande chance de ter simetria conforme. Mas aqui tem também um porém que até é muito atual, que para ter simetria conforme não basta que a massa seja zero. Você pode ter massa. Realmente o folclore que a gente ouve muito falar é simetria conforme implica que todas as massas têm que ser zero. Isso é uma parte do jogo. Simetria conforme implica que ou todas as massas são zero, ou então as massas variam continuamente. Eu não tenho massas quantizadas, quer dizer, eu não tenho massas isoladas. Eu posso sempre trabalhar, quer dizer, eu vou passar de um estado para outro, as massas variam continuamente. Então, se a massa do elétron, eu fosse passar do elétron, sei lá, para o muon, por um contínuo de massa, deveria aparecer estados com todas as massas intermediárias. Quer dizer, a simetria conforme, ela implica isso. Ou se tem massas diferentes, todas as massas têm que ser zero, não dá para ter partículas de massas puntiformes, né, com vazios entre massas. Ou então, ou eu digo, entre duas massas sempre tem todos os estados massivos possíveis que variam continuamente entre uma massa e outra, ou então todas são zero. Então, agora, isso aqui abre para nós hoje uma novidade grande, que até em física de matéria condensada, no ano passado, a gente teve um resultado experimental muito forte que evidencia a possível atuação dessas novas entidades que estão associadas à possibilidade de simetria de massas contínuas, que são chamadas ampáridas. Então, isso aqui também foi uma previsão interessante que vem da simetria conforme. Esse conceito, né, agora, de que eu estou trabalhando com objetos, né, cuja massa varia continuamente. Não é a massa do mesmo objeto, eu passo de objetos com massa distinta, eu digo dois objetos com massa distinta, por estados de massa que variam continuamente entre as duas massas. Esse setor aqui, no ano passado teve um resultado interessante, eu até mandei uns e-mails para vocês aí, que foi uma chamada violação do teorema de Ludwig, que é o teorema fundamental da matéria condensada, para quem trabalha com memória, né? Que trabalha com a estrutura analítica das funções de Green. O teorema de Ludwig, ele apareceu sendo violado num resultado experimental, num sistema cuja medida foi feita, né? E aí, talvez, a explicação que você está encontrando é que o que possa estar em jogo aqui é esse novo regime de massas contínuas que são as ampáridas. Então, isso, a massa varia, são estados que não tem uma massa forma cada material e o tipo de informativo para a questão da... dependendo do material e do comprimento de penetração e aí forma. Isso. Não é essa a questão, não é isso que está em jogo. A questão que está em jogo aí não é a mesma partícula, não, fotomassivo. Fotomassivo no supercondutor tem essa massa. Se o outro material supercondutor tiver um comprimento de penetração diferente, a massa do fóton não é esse sentido, não. É no sentido de no mesmo vácuo, em relação ao mesmo vácuo, em relação ao mesmo, porque o sistema é o mesmo, você tem estados diferentes que correspondem a partículas com massa que varia continuamente. Essa é a
é um setor de baixa massa, é um setor de baixas energias que você tem, em que você tem graus de liberdade, infinitos graus de liberdade, cujas massas variam continuamente. Exatamente. O cara vai engordando continuamente. Mas cada vez que ele muda de massa, ele é um outro objeto, outra parte. É um espectro contínuo. Então, o que a gente tem, na verdade, as massas são discretas, né? A massa do elétron é uma, a massa do elétron é outra, a mu é outra, a massa do neutrino é outra. Então, as partículas têm massas assim, multiformes, separadas, né? Simetria conforme diz, ou não pode ter massas multiformes assim separadas. Ou todas as massas são zero, ou então as massas têm que variar continuamente. Eu tenho que ter um espectro de massa contínuo, não discreto. Se você pensar, por exemplo, na natureza, no teoria de evolução, a gente vê como um exercício no espaço elétrico, era 51, agora isso para sempre, parece. Então você nunca vê, porque na teoria de evolução, o elétron é uma substância. Está encontrando, então eu acho que você pensar. Existe uma teoria de evolução da matéria comunista orgânica, né? Acho que bem-vindo essa coisa de você poder estudar. Diz que o burro pode ser uma mutação do elétron. E ele mesmo seria um jogo, né? A questão é, será que o burro é uma mutação do elétron ou realmente é uma outra partícula? Né? Até que ponto, né? Eu diria, pelo que a gente conhece hoje, o burro não deve ser uma mutação do elétron. O elétron pode ter mutação, não ter eu acho que o século XX foi a ideia de descobrir partículas. Agora, ele está entendendo mutações. Se é que mutações, então sempre não valia física. Então, na natureza brasileira, você sabe que todo bicho muda. Essa ideia, não muda. Mas na física de partículas, ele não via isso. Cada partícula tem a sua característica. E aí você está falando dos conformes, eles se abrem para... Para você ter massas que variam muito. É uma novidade. Essas massas são novidades nesse sentido. E aí, para terminar o discurso, a gente termina aqui com uma nova simetria, que é a supersimetria, que também está longe de ser evidente no espaço de Minkowski, mas que é fundamental. Não vou mostrar isso aqui agora, não é esse momento, né? Mas a gente vai, vou dar uma coisa assim, meia hora para ver isso claramente, que a gente consegue, na verdade, gerar todo o grupo de Weyl. Na verdade, a gente consegue gerar todas as transformações de Lorentz, todo o grupo de Poincaré, todas as transformações de escala e todos os bustos conforme a partir de objetos, né, de férmions, né, de espinores, que satisfazem uma certa relação, e essa relação dá, né, introduz uma nova simetria com um parâmetro novo, com um parâmetro de natureza fermiônica, que é a supersimetria. Então, a supersimetria, ela não é uma simetria que eu vou impor ao meu espaço, é uma simetria extra. Eu não conhecia a supersimetria. Aí, de repente, eu falo, eu quero criar uma simetria que mistura bósons com férmions. É uma necessidade que eu tenho, talvez, de fazer isso, ou é um princípio filosófico. Então, você fala, eu vou criar uma simetria que coloque férmions e bósons em pé de igualdade. Não, não é isso que eu estou fazendo. Eu não preciso nem fazer isso. A supersimetria já está lá. No momento que você tem a estrutura de cônjuge de luz do espaço e tempo, aqui dentro tem uma simetria muito mais ampla que a simetria conforme, que é a supersimetria. Então, a supersimetria, ela é, nesse sentido, ela é uma simetria que não é manifesta no espaço e tempo, mas ela está implícita, né, na própria formulação do espaço e tempo. Então, esse é um outro exemplo de simetria contínua, né, de natureza, espaço e temporal, né? E tem depois características interessantes, porque ela vai conseguir fazer a ponte entre a simetria, a unificação desse simetria de espaços temporais e simetrias internas. Agora, outra categoria de simetria que a gente usa muito aqui, e aí sim, essa simetria aqui, olha, eu digo que é um pouco mais, você falou, uma simetria, vamos dizer, mais virtual, que são as simetrias internas. Eu tenho que pensar em quem... Pode falar. Pode falar. Essa simetria observacional, teórica,
Quanta mentira, quando a simetria que chamaria de teórica. Ele fez uma coisa e viu, botou uma simetria ali e viu a coisa. Então, por exemplo, para tudo sempre teórico, você conseguiu voltar para a observação. Dentro do que você deu um tipo de bom. Tá bom. À medida que eu for falando das simetrias, você vai classificando aí pra gente. Tá? Eu acho que você entendeu, tem uma questão mais clara do que eu. Vai dizendo o que você acha que é virtual, o que você acha que deve ser racional, tá? Bom, simetria interna, por exemplo, a gente tem vários exemplos aí, também dizendo, por exemplo, simetria S-M, né? Simetria do tipo que a gente vai ver simetrias associadas aos grupos de Lie, né? Chamados grupos de Lie clássicos, né? Que são simetria dados S-N, e os grupos de Lie excepcionais, né? Essas simetrias internas aí que aparecem em várias áreas da física, né? PCD, grande unificação, aí tem na própria mecânica quântica, na mecânica, na física atômica, na física, na ótica quântica, tem essas simetrias que são internas, né? Que são colocadas porque elas estão justamente ligadas, geralmente, à degenerescência. Em física de partículas, né? A degenerescência que a gente coloca no sentido da massa. Tem objetos que têm massas muito próximas, então deve ter uma simetria que justifique, né, a quase igualdade dessas massas, como é o caso próprio do Newton, que tem uma massa que difere em uma parte 1000, os mesons que tem uma massa que difere em 2 unidades, em 100. Então, esses grupos de partículas, né, quer dizer, aqui é que a gente está mais ligado às degenerescências. Né? A gente tem claramente as degenerescências do espectro. Essa degenerescência do espectro pode ser, claro, o espectro de energia, se a gente estiver falando da mecânica quântica, né? Estado, né? De energia, ou se a gente estiver falando de partícula, né? De relatividade, a gente está falando das massas, degenerescência de massa. Então, essas simetrias aparecem, então, são importantes também. E depois, em geral, né? Até o início da década de 70, antes de se conhecer, de se chegar à supersimetria, se achava que nós nunca pudéssemos, né, ter uma unificação não trivial das simetrias espaço-temporais internas. Até o início da década de 70, até 73, o que se pensava é que o grupo de simetria mais amplo de uma teoria quântica de campos, baseada em certos princípios, fundamentada na teoria quântica, existe uma matriz S unitária, descrevendo os campos que são objetos locais. Então, uma série de premissas muito simples, né? O grupo de simetria mais amplo que eu podia escrever seria algum tipo de simetria espaço-temporal. E aqui, produto tensorial com simetrias internas. Então, esse produto tensorial está dizendo justamente que eu tenho dois mundos que não se comunicam. Eu faço simetrias espaço-temporais que não tocam nas simetrias internas. Quando eu fizer transformações de simetria interna, eu não toco nos coordenadas espaço-temporais. Então, essa era a visão que se tinha. Isso aqui se chamava justamente o chamado teorema Neubohr.
justamente, né, a ideia do teorema no-go não acontece, né, um teorema de alguma coisa que não acontece. Então você não consegue unificar simetrias espaço-temporais com simetrias internas, né, se a gente tiver uma teoria de quântica baseada até o grupo conforme. E era o que se conhecia da época. Até a época, e essa era os anos quentes que a simetria conforme, 72, 73, com os experimentos de Melasses lá no Iraque, né, em 68, 69, fazer os experimentos de altas energias que revelou a estrutura interna dos quartos, dos raros, né, mostrando a resistência desses estados chamados quartos e quartos, né, era o período da simetria conforme. Porque com a simetria conforme você não consegue unificar a simetria espaço-temporal e simetria interna. Então, com a percepção de que há uma simetria mais profunda no espaço-tempo, que é a simetria, então quando a gente desconstrói esse teorema do no-go, né, quer dizer, o no-go de Coleman-Lula, ele é quebrado, né? Aí então a gente vai